Olá, tudo bem? Sou eu por aqui de novo e hoje a gente vai falar da terceira carta do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Se você não viu os primeiros vídeos, veja, vai ser bacana, vai edificar a sua vida. Bom, então vamos agora para a terceira carta. A terceira carta é bem interessante. Aqui, o diabo que está sendo ensinado, ele se depara com uma situação muito importante, que é o dia a dia, né? Então, no dia a dia desse seu paciente, que é o novo convertido, aquele que acabou de aceitar a Cristo, ele convive com a mãe dele, ele mora na mesma casa da mãe dele. E o diabo mais velho começa a passar alguns conselhos para esse diabo mais novo, falando sobre pequenas coisas do dia a dia que vão causar intriga e separação entre eles, até que as próprias orações de um para o outro sejam danosas, sejam desejando mal. Então, coisas simples, como por exemplo, colocar a toalha em cima da cama, perguntar se lavou a louça, perguntar se quando que a janta fica pronta, coisinhas pequenas do dia a dia. E outro ponto também que ele toca é sobre a alçada da vida cristã e que ela é um crescimento contínuo. E aqui a gente vem para os pontos importantes dessa carta. O primeiro ponto é esse, que ser cristão não é um final de semana, não é um culto. Ser cristão é diariamente, é em tudo que você faz, é no seu dia a dia, é na forma como você come, na forma como você faz um café, na forma como você arruma a cama para dormir, na forma como você pega o seu ônibus, tá? Não existe meio cristão ou um pouquinho cristão, ou é ou não é. E ser cristão é em todos os âmbitos e todas as áreas da sua vida, você olhar para as coisas com amor, com mansidão, como Jesus olhou, né? Porque ele é o nosso padrão e sempre devemos seguir ele. Sendo assim, quando surgir, por exemplo, uma situação que gera intriga no seu lar, entre você e a sua esposa, você e sua mãe, você e seu pai, considere antes de falar qualquer coisa, veja o que tipo de expressão facial você faz. Às vezes você levanta a sobrancelha de um jeito, faz uma careta diferente, dá uma risada de deboche, e para você aquilo é perfeitamente normal. Poxa, este é o meu jeito de ser, é a minha personalidade, e você pode estar só irritando desnecessariamente a outra pessoa e causando uma intriga ali. Então reveja como você age com aqueles que estão ao seu redor. Seja intencional, faça tudo com essas pessoas com amor. Antes de fazer, pense, olhe ao seu redor, olha quem está olhando você fazer, isso é muito importante. Cara, quantas vezes eu já vi adultos, pessoas mais velhas, às vezes os próprios pais, brigando na frente de crianças, ou até na frente de outras pessoas, não precisa ser uma criança para ser influenciado por alguma coisa, né? O ideal é que não seja, tá? Mas não necessariamente só crianças que são influenciadas por aquilo que está acontecendo à volta. Mas às vezes a forma como você fala com alguém, essa pessoa vai passar esse mal pra frente. Você pode fazer 100 coisas boas, mas uma coisa ruim que você faz pode já afetar. Veja Moisés, por exemplo, né, que não pisou na terra prometida, só depois com o corpo glorificado lá na passagem do monte. Mas da transfiguração. Mas o seu dia a dia é muito importante. Ser cristão é hábito, ser cristão é dedicação diária. Então tudo que você for fazer, faça com amor, faça olhando para Cristo. E tem um versículo, se eu não me engano, está em Tessalonicenses, que ele é bem curto, ele tem duas palavras: orai sempre. Ele fala para você sempre estar em contato, conversando com Jesus. Lucas, então significa que eu tenho que colocar um terninho aqui, a minha gravatinha, o meu. Não, não tem nada a ver com a parte externa, né? Tem a ver com a parte interna. Tem a ver com o que aconteceu dentro de você e como você externaliza aquilo. Então, poxa, acordei. Tem um livro muito famoso que fala sobre Bom Dia Espírito Santo. Precisei levantar para abrir a porta ali para minha esposa. Bom, mas continuando a nossa linha de raciocínio, a gente estava falando sobre como o seu hábito diário é importante na vida cristã. E outra coisa importante também, conforme você vai no dia a dia olhando para Cristo e se aproximando dele, tendo intimidade, você vai galgando locais mais profundos no coração do Senhor. Ele vai te contando mais coisas e você vai tendo mais consciência de como a vida funciona, né?
próprio Espírito Santo vai te revelando isso, tanto através de intimidade quanto através da palavra, tá? Principalmente através da palavra, pelo menos nesses primeiros momentos, nesses primeiros anos. E o que acontece? Nessa caminhada é muito comum que o diabo tente fazer você olhar para algumas áreas da vida cristã como sendo um local mais alto, um júbilo mais interessante de alcançar. Então, por exemplo, subir no púlpito para pregar ou para cantar um hino, ou usar palavras bonitas enquanto você está pregando, todas aquelas situações da sua vida de cristão que te dão a sensação de que você está sendo mais espiritual, de que você está sendo mais próximo de Jesus por falar daquela forma ou por agir daquela forma. Mas na verdade muitas dessas coisas não tem nada a ver, tá? E antes de chegar neste local, primeiro você tem que passar pela prova do dia a dia, tá? Poxa, antes de Jesus começar o ministério, efetivamente ele fez um jejum imenso ali de 40 dias, quando tem a passagem que ele foi tentado e tudo mais. Então, perceba, sempre antes de você chegar em algum local, tem uma preparação. E em tudo que acontece hoje na sua vida, independente se você está vendo esse vídeo hoje 2023 ou 2035, não sei, mas em qualquer momento que você estiver vendo esse vídeo, tudo que está acontecendo na tua vida hoje está te preparando para um outro local. E você não pode chegar nesse outro local sem passar pela preparação. Vou te dar um exemplo bem bobo. Imagina você agora jogar uma partida de futebol. A menos que você seja um atleta profissional e já tenha treinado há muito tempo, você não vai conseguir. Vai dar 10 minutos de jogo, você vai estar morrendo, não conseguindo respirar direito, talvez até indo de maca ali para a ambulância e a caminho do hospital. Então, tudo necessita de preparação. Primeiro você tem que se preparar para depois chegar nesse local. Não queira os presentes que Deus tem para te dar, e aqui é muito importante. Quando eu falo presentes que o Senhor tem para te dar, eu não estou falando de um carro, não estou falando de uma casa, não estou falando de qualquer outra coisa nesse sentido. O que Cristo te dá de mais valioso são pequenas porções de sabedoria que vão te auxiliar a entender o panorama de Cristo, a olhar para ele de vários ângulos e admirá-lo de formas diferentes. Então, o que você pode receber de mais precioso de Cristo é a presença dele, é estar perto dele. E para isso ele vai te dar várias palavras e vários pontos específicos que ao decorrer da vida você vai entendendo como princípios, e esses princípios vão te aproximando mais de Cristo. Mas aqui está outro ponto também. Não busque o princípio pelo princípio. O objetivo de todos esses princípios é um princípio básico, por exemplo, o dízimo. O princípio do dízimo é você se achegar mais perto de Cristo. O princípio da sabedoria é você se achegar mais perto de Cristo. Todos os princípios são baseados em se achegar mais perto de Cristo. O princípio só por ele não vale de nada. Da mesma forma como a religiosidade só por ela não vale de nada, tá? O centro é Cristo, o modelo é Cristo. Sempre mantenha isso na sua mente. Beleza? Então é isso que eu tenho para hoje. Resumindo, dia a dia, sempre fique perto de Cristo, sempre olhe para Ele, independente do que você está fazendo, e caminhe diariamente. Não tente chegar em um local que você ainda não está preparado para chegar, e vigie. Beleza? Obrigado pelo teu tempo, espero que você tenha um excelente dia, Deus te abençoe e até a próxima.